Tá no ar já. Tá bom. Olá, pessoal. Mais um dia de aprendizados. Espero que todo mundo goste de hoje também. A gente preparou um material bem bacana. Só esperar aqui que já vai virar 9 horas e a gente já vai começando. Bom, agora já deu. Vamos começar para a gente manter aí a nossa pontualidade britânica. Estou aqui hoje de novo com o Martinez. Bom dia, galera. E com a Mel aqui também fazendo a nossa moderação. Bom dia. As vozes do além dessa apresentação. Vozes do além. Pessoal, hoje a gente tem um tema bem bacana. Na verdade, vai permear alguns temas para esses novos tempos que estamos vivendo e que ainda não sabemos como serão, mas novas formas que a gente tem acompanhado e vendo que são uma tendência e como que as empresas, as marcas estão trabalhando com isso, tá? Mais uma vez, tudo isso aqui foi tirado dos dois festivais, né, de Cannes e Collision, e a gente fez aí um apanhado geral para trabalhar sobre esse tema, tá? Então tem cases bacanas, novidades bem legais. Acho que vai ser uma manhã bem produtiva aí juntos. Mais uma vez temos aí o Q&A, então mandem suas perguntas durante a apresentação. No final, a gente vai ter um espaço aí para respondê-las, tá? E para discutir alguma coisa que alguém queira discutir, tá bom? Bom, vamos começar então nossa apresentação hoje. E pode passar, Martin. Hoje a gente vai falar sobre os novos caminhos para esse novo normal. Eu sei que tem gente que não gosta da palavra novo normal, mas enfim, é dessa mudança, desses novos tempos, dessa nova configuração que a gente está vivendo e ainda tem muito para acontecer, tá? Então, vamos trabalhar em cima disso, que até o novo normal foi um tema muito, muito mencionado nos dois festivais. Então, primeiro a gente começa aí com o nosso amigo Walter Mercado, para ilustrar aqui uma mudança, um shift que está acontecendo muito forte, né? Acho que todos aqui têm lido matérias sobre isso, sobre o crescimento do e-commerce. Não vou entrar aqui nos números, mas depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, que o Martin é o homem dos números, ele pode responder para vocês. Botei ele na fogueira agora. Mas justamente esse shift que está acontecendo do retailer, né, que tiveram que fechar as portas, ficaram impossibilitados de trabalhar aí fisicamente e acabaram migrando para o e-commerce, né? Vamos então trabalhar um pouquinho esse tema, ver como que isso pode ser, enfim, trabalhado de outras maneiras. Primeira coisa, até isso aqui também baseado num estudo da Work, né? Como a gente teve um estudo lá da outra vez, eles também fizeram um estudo sobre a questão do e-commerce, né? Como que o e-commerce, esse shift está acontecendo e boas práticas também que a gente pode tirar disso, tá? Então, uma das coisas que eles falam é que quando você sai do físico, né, da loja física e vai para o e-commerce, uma das coisas que você acaba perdendo é a compra por impulso, né? Ela acaba sendo bem menor, né? Então, as pessoas às vezes vão para o ponto de venda, você consegue ter muito mais aquela compra que você toca, né, naquilo lá, você veste, você tem aquele desejo pela peça ou pelo produto, e quando a gente está falando do e-commerce, a gente diminui o impulso de compra. Então, para isso, o que eles falam? Que a gente tem que valorizar muito mais agora a experiência do consumidor, né? O CX, né? Que a gente chama, né? Então, a gente precisa trabalhar essa experiência do consumidor, eles chamam até de experiência total do consumidor, né? Da compra até o unboxing e
também, talvez até depois do unboxing, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu até trago aqui uma imagem de um exemplo de unboxing, né? Então, olha que legal, eu comprei uma coisa pela internet, aquilo chegou e a própria embalagem, o produto, como ele vem, ele conversa comigo, ele faz às vezes de uma pessoa que está na loja, que poderia estar conversando comigo, criando esse relacionamento. O produto acaba fazendo isso, a gente vai ver que também existem vários exemplos de dar essa continuidade nesse relacionamento através do online, né? Que o produto físico ele também leva para online. Mas aqui, olha, ele tem várias coisas que contam storytelling também sobre a marca, para você conhecer. A gente já viu isso com a Apple, né? Começando isso, então você compra um produto da Apple, toda a experiência de unboxing é impressionante, e hoje em dia a gente tem exemplos muito bacanas, né? A própria Reserva hoje faz, eu mesmo comprei um produto da Reserva e veio junto com a foto da pessoa que embalou aquilo ali, me dando parabéns pela minha compra e tal. Eu achei uma coisa bem bacana, bem delicada, né? Um cuidado a mais e que deixa mais pessoal, né? Eu acho que principalmente, acho que o que a gente tem que trabalhar é deixar uma coisa mais humana, mais pessoal, que às vezes o e-commerce pode tirar esse aspecto, tá? E aí eu vou passar para vocês um case bacana, que é até baseado numa coisa que eu pensei, né? Se as pessoas não vão até as lojas, por que os produtos não podem se autoexplicar? E aí a gente entra na questão de realidade aumentada, e aqui é um case bem bacana de rótulos de vinhos que trabalharam aí também essa realidade aumentada, uma coisa que a gente pode explorar mais, uma vez que as pessoas não estão indo até as lojas. Então, os nossos produtos podem se auto-apresentar, né? E criar esse relacionamento na hora do unboxing, na hora que a pessoa recebe ele em casa. Vamos dar uma olhadinha, então, no vídeo. Bom, é muito bacana esse case, né? Dá para ver aí o potencial que a gente pode ter, né? Aqui eram até experiências mais como uma brincadeira, mas quando a gente vê, por exemplo, não sei, aqueles que eram as pessoas falando, era uma marca de vinhos que fez sobre presidiários de Alcatraz, se eu não me engano. E aí eles fizeram eles falando mesmo, né? Então imagina, às vezes você tem um persona da sua marca, alguma coisa assim, e você pega o produto, ele está no rótulo e ele começa a falar com você, né? Explicar o produto, falar sobre a marca, sobre o seu propósito, trazendo também um pouquinho do que a gente falou ontem, né? Então, é um recurso que pode ser bastante utilizado agora, né? Como eu falei também ontem, aquela frase do Scott Galloway, as mudanças só acontecem mais rápidas, né? Então, não é uma novidade realidade aumentada, mas talvez o uso dela agora, ele seja mais difundido com mais rapidez, né? Uma outra coisa também, que também não é nenhuma novidade, tá, gente? Se vocês lembrarem do formato Shoptime, Shoptour, até o famoso Galeb, é um formato que agora também está voltando com tudo para
trazer esse lado mais humano, né? Esse lado de relacionamento, de você conseguir explicar melhor o produto, de trabalhar melhor a experiência do consumidor e trazer essa compra por impulso dentro do e-commerce. Tá? Então, aqui é um case de live streaming e-commerce, que é uma tendência muito grande que está acontecendo na China e já está chegando aqui, tá? Até o próprio Shoptime, né, que já trabalhava muito esse formato, estreou o Live Creators, depois vocês podem procurar, que é um projeto que convida influenciadores de todo o Brasil a se inscreverem para realizar demonstrações dos produtos nas redes sociais também e receber comissão pela venda. Aqui é um pouquinho diferente, na verdade. Esse case aqui é do Taobao Marketplace, que é, enfim, um dos maiores marketplaces da China, e eles têm, é que assim, os números são chineses também, né, a gente tem um número grande devido à grande população, mas a gente tem 4.000 apresentadores, desde micro até grandes celebridades, 150 mil horas de conteúdo por dia e mais de 600 mil produtos que são anunciados todos os dias, tá? Então, até as imagens atrás mostram um pouquinho, mas eu vou mostrar melhor para vocês. O que eles fazem? Eles fazem, todos esses apresentadores, eles apresentam os produtos e conseguem mostrar os produtos e as pessoas vão interagindo. Deixa eu dar uma olhadinha dentro dessa bolsa, ele abre a bolsa, ou seja, deixa o processo de compra muito mais fluido, muito mais até gostoso, né? E até traz aquela questão do impulso, né? Porque, olha, última chance, promoção e tal, começa a trazer esse tipo de coisa também, tá? Então, é um pensamento até que a gente já tinha, mas totalmente ressignificado agora para uma nova plataforma, um novo formato, tá? Então, isso também é uma grande tendência que está acontecendo. Eu vou mostrar agora um vídeo que mostra um pouquinho sobre como que eles estão fazendo lá na Taobao. E-commerce has been very successful in the past 20 years, but it is still two-dimensional. With Alibaba's live streaming, you create a three-dimensional, live, interactive, mobile, and social shopping experience. Customer can say, I want to see the inside of the bag. Show me how many zippers there are. That is beyond anybody could have imagined 5 years ago. We believe live streaming is the future of retail and e-commerce. For American audiences, the way I describe live streaming is a combination of QVC plus Facebook Live plus an e-commerce platform, all roll into one app. Alibaba was the only one that started combining live streaming with e-commerce. We use live streaming to introduce new brands from America and Europe to China. We are constantly looking for great products. In that first meeting with the company, we have to take a look at what are some of the quantity and sizings. Are there enough for us to sell? Before a live streaming session, I will go to the company or the designer studio, do a very short teasing session. And that way we can create interest. You can look at it, but you can't get it yet. It's the right way to sell. And you're watching, someone twisting around and showing it. We try to do it through lifestyle shots and all this stuff, but never will be as good as someone wearing it. She tries so many shoes, thousands of SKUs. She feels this is size 7. That is true size 7. And it's almost like you trying them on without ever leaving their living room. Bom, então vocês veem como que isso realmente é forte, né? E até para mostrar a força que isso pode ter, aqui eu trouxe um outro exemplo, que foi o Fashion Week de Xangai desse ano, que era um Fashion Week que estava para ser cancelado, e eles justamente falaram, não vamos cancelar, vamos fazer isso virtual. E eles fizeram, até você pode ver aqui, uma passarela virtual, né? Ou seja, com chroma key, e aí conseguiram fazer até uma coisa visualmente muito bacana, muito diferente, né? Uma experiência realmente diferente, utilizando os recursos que a plataforma pode oferecer. E
trouxeram mais de 150 designers, e tinha lives com os designers também explicando a coleção, mostrando a coleção. Isso também estava linkado já a vendas, né, a uma parte de e-commerce, e todo esse evento acabou gerando mais de 2,8 milhões de dólares em vendas, né? Ou seja, mostra para a gente realmente a força e a potência que essa plataforma pode trazer, né? Então, realmente foi uma coisa muito bacana aqui e mostra essa nova tendência, né? Eu falei disso linkado ao e-commerce, aqui está linkado até a um próprio evento, né? Um evento que já se linka a um próprio e-commerce. E até uma novidade, né? Porque normalmente desfiles, Fashion Week acabam sendo uma coisa totalmente desvinculada da venda, né? Eles são mais para promover o awareness. Aqui eles já fizeram uma coisa totalmente ligada à venda, né? Então também uma outra forma de você trabalhar isso, né? Pensando, por exemplo, em alimentação, por que não já fazer uma live com uma receita que você possa já comprar, né, em paralelo todos os itens da receita, né? Então, realmente é uma coisa muito bacana que a gente pode tirar vários aprendizados aí para várias outras indústrias, não necessariamente a da moda como essa aqui. E aí, a gente vai para uma outra coisa bacana que está surgindo. Até ontem, numa reunião, estava falando sobre isso com um dos nossos clientes, sobre a questão dos influenciadores virtuais. Também não é uma grande novidade, a gente já vê aí influenciadores virtuais surgindo. A Natura fez já uma influenciadora virtual dela, que está mais focada no Twitter. Lá fora já existem várias que são praticamente celebridades, né? Até são colocadas em fotos de tapete vermelho, em festivais, como se estivessem lá fisicamente, né? Então, realmente, é uma tendência, mas que na China isso evoluiu para um outro patamar, né? Então, aqui é um site que se chama Perfect Diary, né? Uma loja que trabalha com produtos mais femininos. E o que eles fizeram? Eles criaram aí influenciadoras virtuais, que são essas aqui, né? Essas não são pessoas de verdade, por mais que pareçam, são influenciadoras virtuais que conversam com as consumidoras, tá? Então, isso é uma grande tendência para trazer esse lado mais humano, né? Então, elas apresentam também o produto, elas conseguem também trazer outras, tirar dúvidas, especificações dos produtos, e elas conseguem conversar de uma maneira escalável, porque elas não são reais, né? E uma outra tendência muito bacana aqui, que eles trouxeram, são os grupos de chat segmentados, né? Então, eles trabalham lá com o WeChat, né, que é uma das plataformas na China mais difundidas, né? E tem um processo um pouco parecido com o WhatsApp, de grupos. E o que eles fazem? Eles criam grupos segmentados, e aí eles conseguem segmentar aí os tipos de público, né? Faixa etária e tudo mais. E eles vão ter aí as influenciadoras que vão falar com cada tipo de público. O que eles fazem que é muito bacana é que assim que a pessoa vai ver o produto ou compra um produto, ela automaticamente já é impactada por uma oferta. Só que para ela ter essa oferta, ela tem que entrar dentro de um dos grupos. E aí é que começa esse novo conceito. Esses grupos, eles são grupos realmente como se fosse um grupo que você tem do WhatsApp com amigos. E as pessoas começam a conversar, e como é segmentado, elas têm algumas sinergias, né? Então, é bacana que elas começam a conversar, e assim, os depoimentos que eu vi, até procurei na internet, depoimentos de pessoas que participam desses grupos, são de realmente uma comunidade. Falam de vários assuntos de moda, trocam novidades, e tem sempre a community manager ali, né, que seria essa influenciadora virtual, que interage com eles e vai dando novidades. Então, a antiga cultura, né, já muito antiga, a gente quase não lembra mais, que era ir na loja física, e você tem aquela vendedora que depois te liga, olha, tem aqui uma novidade e tal, eles transferiram
para esse tipo de estratégia, tá? Tem algumas problemáticas ainda envolvidas, né? Porque normalmente esses grupos eles são limitados, então você acaba tendo que criar vários grupos, e então você acaba tendo também uma gestão um pouco mais complexa desses vários grupos. Mas para eles os resultados têm sido muito bons. E aí, o estudo da Work também traz um outro fator bem interessante, que é o crescimento do e-commerce. Ele é uma oportunidade, como a gente viu. A gente tem formas de fazer com que ele seja realmente uma coisa muito bacana e até uma reviravolta. Existem questionamentos, o aumento do uso do e-commerce que aconteceu durante a pandemia vai se manter ou não? Pelo que a gente vê, assim, com certeza o aumento vai se manter. Não sabemos se vai se manter os mesmos patamares, né, com a volta das lojas físicas, mas o aumento vai porque houve um shift, né? E muitas lojas que não tinham essa cultura agora trouxeram, muitas empresas que não tinham essa cultura agora implementaram, assim como o home office. Então, ele é uma oportunidade muito, muito grande e uma nova realidade que a gente tem que trabalhar. Por outro lado, ele também pode ser uma ameaça, porque essa mudança também, ela aumenta o poder das grandes plataformas como a Amazon, né, e plataformas como essa. Por quê? Muitas pessoas não fazem o próprio e-commerce e vão para uma Amazon. E a gente sabe que quem controla a informação, controla aí as relações. Até coloquei aqui o nosso amigo Thanos atrás para representar essa ameaça, né? Mas, justamente, então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, mesmo indo para esse tipo de plataforma, a gente sempre tentar trazer os nossos consumidores para o nosso CRM, né, para uma base, tentar ter artifícios que a gente consiga coletar também os dados deles para ter uma parte de relacionamento e não ficar dependente de grandes plataformas para sempre, né? Então, eu acho que isso é uma dica muito importante aí que veio do Work que a gente pode ter para as nossas ações e para as nossas estratégias. Uma coisa que representa bem isso, né, foi uma das palestras aqui com o Pete Thompson, que ele é Senior VP Chief Product Officer do eBay, né? Então, o que ele fala? Ele fala que você nunca mais vai ter que sair da sua casa ou do seu sofá, praticamente, para vender, né? Esse é o pensamento dele, esse é o que eles estão mirando. Eles estão mirando justamente em aumentar, porque é o negócio deles, o e-commerce e fazer com que as lojas e pequenos vendedores, e até a gente vai ver grandes redes, também migrem para esse tipo de estratégia e vendam sem ter que ter realmente uma loja física, sem ter que sair de casa, né, nas palavras dele. Então, o eBay, ele está fazendo um trabalho bem forte ao redor do mundo de ajudar pequenos vendedores, né, enfim, ajudar com vários incentivos que eles estão fazendo, né, até de pagamentos e tudo mais. E eles, o Pete Thompson até falou que eles justamente registraram um aumento muito grande aí da plataforma nesses últimos meses de pessoas novas, né, de novos vendedores pequenos e até lojas físicas, né, o famoso brick and mortar. Então, eles também registraram muitas lojas físicas indo para o eBay, né, que é um movimento interessante de a gente acompanhar. Aqui no Brasil, eles lançaram o Meu Negócio 24/7 no eBay, que ajuda, né, as lojas a abrirem a sua loja na plataforma de uma maneira gratuita e ainda com benefícios para começar a exportar seus produtos para o mundo inteiro, né? Então, eles têm presença no mundo inteiro e eles ajudam nisso. Então, realmente, isso está motivando aí vários pequenos vendedores, várias novas frentes aí que acabam sendo interessantes e a gente acaba também tendo que ter esse olhar, né? Será que às vezes agora, além do número de checkouts que a gente contava, a gente também tem que contar o número de virtual checkouts que a gente tem, né? Vamos dizer assim, né? Então, pegar esses pequenos vendedores podem talvez começar a ser nossos revendedores de produtos. Enfim, vamos abrir a cabeça aí para esse novo mundo e pensar em novas formas que a gente
pode trabalhar e expandir, né, o contato com os nossos consumidores. E saindo um pouquinho só da área de retailer, né, e que a gente estava indo, a gente também vê novos processos surgindo, tá? Então, isso é uma coisa bem bacana e bem importante de a gente acompanhar, que a criatividade que eu falei ontem, ela está em todas as pontas, né? Não necessariamente só na campanha que a gente vai fazer. E aqui a gente vê isso também na própria parte de processo, de execução, como que a gente vai executar. Isso pode também ser aberto a novas possibilidades. A gente está tendo que criar novas possibilidades, como produção remota, né, que eu até citei ontem lá que o Facebook fez, e a gente está fazendo isso bastante. Então, a gente tem que abrir a cabeça para novas possibilidades, e acho que está todo mundo nessa vibe, isso que é muito legal, né? A gente vem conversando com os clientes estão abertos a isso, os consumidores estão abertos a também experimentar novos formatos, né? Antes a gente não pensaria em mandar, por exemplo, para uma projeção nacional na TV, 60 minutos do Fantástico, um filme que é só texto, ou um filme que é só motion, ou que foi feito em casa, né? E agora a gente tem essa abertura, né? Acho que a gente tem novos formatos, novas experiências aí às nossas mãos, tá? Então, uma palestra que foi realmente muito rica e até bem polêmica, como ele sempre foi do Gary Vee, né? O nome dele é mais complicado, mas é que ele é conhecido como Gary Vee, eu vou ficar no Gary Vee. Ele é CEO da VaynerMedia e é um cara que, se você não conhece, vale a pena conhecer. Ele tem podcasts, ele tem programa no YouTube, vale a pena ouvir. Ele é polêmico, tem gente que gosta, gente que não gosta, mas ele traz aí questionamentos bem importantes. Ele é um influenciador do mundo do marketing, né? Acho que é um cara que fala muito bem, tem ideias bem inovadoras. Você pode concordar com algumas e discordar de outras, mas ele traz aí questionamentos que são legais de a gente trabalhar, tá? Gosto muito de segui-lo. E ele falou no Festival de Cannes sobre justamente esses novos processos, né? Esse novo momento e esse momento que a gente tem agora de questionar processos que a gente tinha anteriormente, tá? E para isso ele trouxe também, não só ele, como grandes nomes também da indústria, de várias agências, que falaram aí também com ele, junto com ele, sobre essa mensagem. E ele fala o seguinte, ele fala, imagina uma indústria onde as ideias elas são livres para viver ou morrer pelo seu próprio mérito. E o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer justamente, essa é a provocação, que normalmente a gente pega as ideias e a gente tenta decidir, nós, né, agência, cliente, dentro de uma sala. Ou, às vezes, a gente vai fazer uma pesquisa que muitas vezes, às vezes é limitada, é um focus group. Ele fala que a internet, não só ele fala, né, como todas essas pessoas que participaram dessa palestra aqui, mas que a internet é o melhor meio de seleção natural de ideias. Então, por que não a gente, ao invés de decidir por ideias que vão ser decididas, às vezes, pelo gosto das pessoas em uma sala, por que não testar com um público maior na internet e ver quais que performam bem, tá? Então, ele fala até, por exemplo, obviamente ele fala de ter um processo, então você começa com uma audiência menor, depois vai para uma maior, né? Mas uma coisa que é bacana é que a gente realmente vê isso. A gente pode fazer teste A, B, C, D e o alfabeto inteiro, né? Eu acho que isso é muito bacana, que a internet permite, e a gente deixar que o público mesmo mostre para a gente o caminho de qual ideia vai performar melhor, né? Ele fala que justamente isso traz o quê? Traz mais agilidade ao processo, o que é uma das coisas que a gente vem descobrindo hoje, né? E que acaba sendo muito essencial para o mundo de mudanças exponenciais, como a gente está vivendo. Então, traz mais agilidade. A gente não tem respostas para tudo, né? A gente está vendo isso, né? Que a gente planeja e tudo vai por água abaixo, em 20 minutos tudo pode mudar. Então, por que não trabalhar com esses testes, tá? Então, acho que é uma coisa muito bacana, obviamente, dentro de
algumas barreiras, alguns limites de essência da marca, né, propósito da marca, mensagem da marca, obviamente a gente vai criar dentro disso. Mas aí, normalmente, às vezes a gente acaba ficando no impasse entre algumas opções e por que a gente não pega e já joga isso, tá? Na verdade, até colocando aqui, vários criativos aqui dessa palestra colocaram para fora a questão também de ideias que muitas vezes não vêm à luz do dia, e assim poderiam ver e serem testadas se elas podem dar certo ou não, né? Então, acho que isso é muito bacana, foi bem legal, e acho que abre aí a cabeça para a gente também olhar isso de uma maneira diferente e também abrir um pouco o nosso processo para trazer o consumidor para a decisão do que dá certo, do que não dá certo, tá? Então, acho que é bem legal. Acompanhem também o Gary Vee, ele tem livros bem bacanas, tem o Vai Fundo, que foi o primeiro que ele fez, o Gratidão, o Knockout, e o último agora, que é Gary Vee. Então, acho que é muito legal, todos foram top lá no New York Times. Então, continuando aqui, dentro desse novo formato e desse novo processo que a gente vem acompanhando, a gente vê também o storytelling também se reconstruindo, né? E indo para, obviamente, novas plataformas que permitem novos formatos e uma nova cultura. E, obviamente, não tem como a gente falar disso sem falar de TikTok, tá? Então, o TikTok também foi muito falado nos dois festivais e realmente é uma nova tendência, e eu já falo isso, e todo mundo também falou lá nos festivais, que o TikTok é mais do que uma plataforma, é uma cultura, né? A gente viu o Instagram surgindo e sendo uma plataforma onde a inspiração era um mote, né? O grande foco da plataforma era inspirar as pessoas. E para isso, todo mundo se preocupava com a perfeição, né? Então lá tem que ser tudo perfeito, né? Acaba sendo até meio irreal, mas é tudo perfeito. O TikTok vem com outra proposta, uma proposta criada pelos jovens, que é do não perfeito, justamente, né? É o inverso do Instagram, é o real, né? É olhar realmente essa realidade. São produções que não necessariamente são muito complexas, é usar muito dos aplicativos e recursos dos aplicativos, né? É realmente se reinventar, ser muito criativo e trazer coisas muito bacanas e autênticas, né? E aqui eu acho que a gente traz aqui um exemplo da Flight House, que eu acho que é legal também, se vocês quiserem seguir a Flight House. Ela é uma produtora de conteúdo que tem mais de 1 bilhão de views por mês, tá? Então, realmente é algo incrível o que eles fazem. E o CEO da Flight House falou também no Festival de Cannes e trouxe aí alguns aprendizados que a gente vai falar, mas antes eu queria mostrar 2 exemplos de conteúdos que eles fazem, porque uma das coisas que eu acho bacana que eles usaram de estratégia são séries, né? Eles fazem como se fossem séries dentro do TikTok. Então, são quase programas. Ele transformou a estratégia dele para ter esse sucesso, ele transformou o TikTok quase num canal mesmo e trouxe programas para dentro da plataforma. Vamos dar uma olhadinha aí em 2 exemplos antes de a gente continuar. Good morning, my name is Tokyo, just like a window, I'm here to air it out, and this is Hear Me Out. I need the rice. I need the rice. I need the crystals. I need to put some diamonds on my pistol. I've never heard of this person in my life. This song sounds awful. If I had to put a guess on it, I'd say Miley Cyrus. I heard Bella Thorne's making music. Is that not what this is? Good Evening Australia by Drake. Is that the one? Good morning, Tokyo. Of course. I hear that song so many times a day. I think at least 1 million of the streams are from me, from other people playing my own music to me. It's a mitten. It's a condom holder. Am I wrong? Am I wrong? You guys said, there was something involving a female's parts, okay? I feel like we're all mature here, okay? We all know what this is. To keep your fingers warm. I'm just gonna leave. It's a tiny hat. Oh my god, no! Wait, wait. I need to leave. I was so messed up. I can't see it. What else is brown? Poop. Oh, stinky. Oh my god. It's for when you put on tanning lotion and then you have to, dude.
I don't know how I knew that. I was 'Cause right I had about 3 the menu. sisters. I knew it. See, ding, ding, ding. Self-tanning mitten. Point right here. Bom, então, você vê que são bem curtinhos, né, que é o formato do TikTok, mas vão trazendo coisas bacanas. Vamos dar uma olhadinha mais nesses dois e aí depois eu vou passar por essas dicas que ele passou pra gente. How did Melissa become Lizzo? She was born in Detroit to a religious middle-class family. She sang gospel with the church, but was more interested in becoming a scientist or writer. At 10 years old, her family packed up and moved to Houston. It was there she joined the marching band and began playing the flute. She was teased for being loud, dressing weird, having a different taste in music, and being in the marching band. Melissa was talented enough in high school to be offered a music scholarship to Houston. She eventually dropped out to pursue music full-time. She had no backup plan. It was break out or bust. Times were tough. She was even homeless in her Subaru. To make matters worse, her father passed that same year. She was crushed and even considered quitting everything. Instead, she persevered and starred in several groups before dropping her first album, Lizzo Bangers. Her debut was a local success, but it would take her 6 more years to really pop off. In 2019, she arrived with her major label project, 'Cause I Love You. She went #1 with Truth Hurts and never looked back. I'm Frank Michael Smith, this is Flight House, and now you know. Hey, I'm Nikki. Hey, I'm Pierre. And this is Finish the TikTok lyric. I'm a bitch. Yeah, boss. I'm a boss. I'm a shine like glass. Oh, yes, you got it. You got it. Bom, então você vê, obviamente esses são exemplos mais jovens, mas você tem o Now You Know, que é um formato que poderia ser muito bem utilizado para várias coisas que você precisa explicar, né? Bem rapidinho, legal, dinâmico, né? Então acho que são formatos bem legais e mostram para a gente um pouquinho da variedade que a gente pode ter dentro do TikTok, tá? E aí, as dicas deles eu acho que são muito boas. Primeira delas é passe tempo na plataforma para entender. E realmente, não tem muito outro jeito, a gente tenta explicar, é difícil de entender, porque é uma coisa nova, é uma coisa super dinâmica. Então, assim, a melhor coisa é você passar um tempo para entender. Cuidado para não ficar viciado, tá? O Martinez ficou muito viciado, não sai dessa plataforma mais, né? Tá até prejudicando aqui o nosso trabalho, mas é uma plataforma realmente que acaba viciando. O formato é rapidinho, você vai querendo ver mais e mais e mais. Tem gente muito bacana lá, tem Will Smith, enfim, você pode ver muita gente bacana. Depois pergunte aí para o nosso pessoal da Cappuccino, que todo mundo tem várias dicas legais para dar, tá? Mas a ideia é passar tempo nela para entender. Outra coisa é experimentar. Como até eu falei lá do Gary Vee, da proposta dele, aqui também, gente, é testar. Testar é crítico para o processo e é o que o CEO da Flight House fala. Ele fala, a gente vai testando. Só que uma coisa que é importante é ter paciência, né? Ele fala, não tem... A gente às vezes acha que o sucesso vem do dia para a noite no TikTok. Por quê? Porque até para quem não conhece muito a plataforma, ela ainda tem um fator orgânico muito forte, né? Porque ela não tem mídia e o algoritmo dela ainda não é que nem o Facebook e o Instagram. A gente não sabe como vai ser. Mas você é exposto por coisas novas. Você pode, quando você entra, você pode ser o que você está seguindo ou coisas novas. Então você acaba sendo exposto por coisas novas. Então a chance do seu conteúdo chegar em mais gente é bem maior nessa plataforma. Essa é uma grande vantagem ainda de você entrar no TikTok, fora para aprender, criar histórico e tudo mais, conforme ela vai crescendo. Mas você precisa ter paciência e persistir aí para ver um pouquinho mais de como está sendo o resultado do que você está tentando fazer. E a outra coisa é fazer mais e mais, criações diferentes, brincar com formatos. Não existe ainda um formato, esse é o formato que dá certo. Não, ainda está sendo desenvolvido, então é muito bacana aqui entrar para criar um histórico e às vezes criar um case, por que não, super bacana. E a outra coisa é que o Covid, né, a pandemia e o isolamento valorizou esses conteúdos homemade. Então o TikTok, ele é feito disso, né? Então, esses conteúdos acabaram sendo valorizados. Então, tem muita coisa que você, com certeza, é atingido em outras plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, que foram criadas no TikTok, tá? Até no WhatsApp mesmo, você já deve ter recebido muito TikTok, às vezes, sem saber, tá? Porque é o formato da plataforma, essa coisa mais homemade. Vamos lá. Agora, eu vou entrar numa outra parte do storytelling,
que é a questão do transmídia, né? Então, como que a gente consegue fazer também um storytelling que trabalha muitas plataformas? Como a gente falou ontem, isso acaba sendo também muito vantajoso, até pelo estudo lá que eu trouxe para vocês da Work, isso acaba sendo muito vantajoso para o sucesso da campanha, tá? Então, aqui eu vou falar de transmídia e depois a gente vai entrar num assunto até um pouco delicado sobre como que a marca se posiciona aí quando a gente está falando de um storytelling, né? Como que a marca tem que se posicionar, se ela vai estar em primeiro plano ou não está, é uma discussão muito grande. Eu vou trazer o olhar aqui de uma produtora desse case aqui, que é a Carmila, que foi um case de muito sucesso. Para quem não conhece, vale a pena prestar atenção aqui, tá? Vamos passar aí o case e depois a gente fala. Kimberly-Clark's You by Kotex was looking for a marketing strategy that would break through to millennial women. Enter Carmilla, a digital series spearheaded by You by Kotex Canada and produced by Shaftesbury. The Carmilla story is everywhere. A true transmedia brand, Carmilla crosses YouTube, Tumblr, Facebook, and Instagram, among other platforms, with immersive social media campaigns and global fan-generated content. The US You by Kotex team came on board for Season 2, recognizing the series' fan spillover effect into their marketplace. But the fans still wanted more. To sustain the fandom and maintain brand loyalty for You by Kotex, the world of Carmilla expanded to include a feature film, a love letter to the fans. 30% of the film's budget came from fan pre-sales. The Carmilla movie has received international acclaim, screening at film festivals and fan conventions across North America, Europe, and Australia. And You by Kotex product extensions and Carmilla merchandise have grossed over $750,000 in sales. This award-winning series has been viewed in almost 200 countries and translated into over 20 languages. As a testament to the power of Carmilla's fandom, Carmilla stars Elise Bauman and Natasha Nega-Vanless have become international stars and influencers in their own right. They both have won the Fan Choice Award at the Canadian Screen Awards. In back-to-back wins, fans have voted for the Carmilla stars over the country's broadcast and film stars. Carmilla has put branded entertainment on the map. Carmilla has created a massive franchise for Shaftesbury and created lifelong brand advocates for You by Kotex. Damn, I will buy your tampons forever and ever until I hit menopause, like forever. This shows that niche marketing works, that branded marketing works, and it obviously touches a lot of people and means a lot to them, so Carmilla's awesome. Yeah. This is Carmilla. Bom, então, na verdade, até explicando um pouquinho, aqui o Casey não fala tanto, mas foi um programa feito também para diversidade, né? Então, as personagens principais são duas namoradas, né? E, então, isso também trouxe uma vantagem, que a gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã com a Jenna, sobre brand activism, mas também trouxe uma coisa muito bacana aí para o resultado, né, da questão de identificação, a questão do nicho, e às vezes a gente acha, vou nichar e não vou atingir tanta gente, a gente vê aí os números que isso teve, né, realmente uma legião de fãs. E Carmilla, uma das coisas que é mais bacanas é que não foi só um case de uma campanha, ela entra quase naquele, como eu falei ontem, no Enduring Icon, né, ela virou realmente um ícone para essa geração, né, que adorou e segue, e virou fã, e ia lá, ia nos eventos, como se fosse até um Comic Con, né, que a gente vê hoje acontecendo e tudo mais. Então, olha quão fantástico foi isso. Mas, para isso, mais uma vez, entra a questão também de onde a marca entra, tá? E aí, eu vou, assim, eu só estou citando isso porque foi a Karen Whitney Vernon, que é a produtora que criou Carmilla, tá falando, tá? Mas ela fala assim, Dear brands, get out of the way, sincerely the story. Na verdade, qual que é o grande ponto? Ela fala justamente numa mudança de pensamento que a gente precisa ter. Não que a marca não tenha que aparecer, mas que quando a gente está falando de uma estratégia de storytelling, né, e esse é o nosso objetivo, a marca ela tem que estar em segundo, né? Então ela fala brand second, não brand first, né? Ou seja, a marca ela pega o lugar ali um pouco mais coadjuvante,
tá? Mas não menos importante na hora do reconhecimento do público. Tá? Nesse caso dessa marca, né, da Yukotex, que é de absorvente e tudo mais, o que eles fizeram? Não aparecia, não tinha produto no meio da série, não tinha nada disso, tá? A única coisa que tinha é que eles patrocinaram, eles criaram a série, eles patrocinaram a série, mas não aparecia o produto. Tanto que o começo até da ação da série não tinha nem marca, eles fizeram unbranded, depois eles revelaram que era a marca. Só que a aceitação da galera foi gigante, eles falaram, nossa, obrigado por criar esse conteúdo para mim, né? Foi uma sensação de agradecimento, né? De, olha, putz, que legal que você está criando esse conteúdo para mim, eu te adoro, né? Como a gente viu até uma citação de uma das meninas. A gente já teve isso também, essa coisa de love brand, que a gente conseguiu criar até para um medicamento, né? Quando a gente fez para Buscofem, e é muito bacana, porque você cria realmente advocates, né? Você cria pessoas que viram até sua própria mídia, e isso acaba sendo, esse lance de fandom, né? É muito bacana, tem até um livro bacana sobre fandom, mas é uma outra história bacana, mas como isso acaba criando essa coisa sobre o spread, sobre viralização e earned media que foi gerado nesse case, tá? Um outro case parecido com esse é o de Dove, né, que a gente acompanhou também, sobre, se eu não me engano, acho que era Love My Hair, alguma coisa assim, mas era a valorização também dos cabelos mais cacheados, assim, de um público negro, e que justamente o que aconteceu, ganhou, foi aí indicado para Oscar, ganhou Oscar, e Dove não estava durante o filme nem nada, era um curta, ele só estava patrocinando, mas conseguiu também trazer uma identificação global, todo mundo acabou sabendo que era Dove que estava patrocinando. Tá? Então, realmente, muito bacana aí o case. Tá? A outra coisa que ela fala é, não tenha medo da tensão. Né? A tensão, ela é o que faz o storytelling funcionar. Às vezes a gente tem medo de uma tensão, de uma polêmica, a gente fica meio receoso, mas eu sei que é arriscado, mas isso que faz o storytelling funcionar. E dá resultado. A gente vê os resultados de Carmila, 61% da audiência experimentou, né, o You by Kotex pela primeira vez, e 89% de unaided recall também, com essa campanha. E uma outra coisa que também está sendo bastante utilizada são os games, né? Os games acabam sendo também uma coisa muito utilizada, tá? Então, não só para jogar, mas também para interagir socialmente. Né? Isso eu acho que é o maior fenômeno que está acontecendo dentro de games. Né? Então aqui a gente tem a Cian Bannister, que ela é investidora do Pokémon GO, e ela fala que as pessoas estão usando os games para interagir com amigos. Então eles entram, principalmente esses games que são universos, quase, não sei quem vai lembrar aqui do Second Life, mas que são esses universos onde você entra, encontra outras pessoas, e aí você pode ter uma interação que parece um pouco mais, simula um pouco mais a interação física. Então, você quase como se visse a pessoa, né, através do avatar. Então, as pessoas têm uma experiência muito bacana, os games estão realmente entrando muito nessa onda. Tanto que a própria OMS, que já falou mal sobre games, e com razão, né, de criar esse lado de vício nas crianças, mas agora ela está até indicando e recomendando videogames como um jeito de parar o Covid, pela questão de que ele ajuda a substituir o lado social. Tá? Então a gente vê aí games como o Animal Crossing da Nintendo, aqui, e marcas entrando dentro deles. Né? Lá em cima você vê a maquininha lá de refrigerante, com marcas aí dos refrigerantes que as pessoas podem consumir. Embaixo você vê uma sala que está toda customizada da Supreme, que é aquela marca super famosa entre os jovens, e você pode entrar lá, né? Para quem nunca jogou Animal Crossing, é bacana conhecer. É um jogo que tem muitos usuários e bem famoso, do nosso querido cliente também Nintendo. Quem quiser saber mais pode falar com a gente. E aqui a gente vê também experiências sendo criadas, como esse show do Travis, né, que acho que muitos já devem ter ouvido falar, que foi feito dentro do Fortnite, teve mais de 12 milhões de pessoas, ou seja, imagina juntar isso num estádio, não acontece, né? Eles juntaram isso virtualmente, foi uma experiência incrível, e acima o Pokémon GO se juntando também com esse grupo de teatro, o Punch Drunks,
que faz esse Sleep No More, que é uma peça bem interativa, feita em Nova York, e para criar uma experiência também diferente com realidade aumentada. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês como que realmente a gente tem que olhar isso, né? A gente sabe que o Mark Zuckerberg não perde tempo e ele começa a olhar as coisas que estão fazendo sucesso. Então, essa questão de games, onde tem um universo, onde você consegue entrar e se relacionar com as pessoas, já bateu no olho dele, ele já está trabalhando nisso, e aqui é a resposta do Facebook para isso, junto com o Oculus Rift. Vamos dar uma olhadinha. Beyond our world, there's another world. And it's right here, on my face. Welcome. This is Horizon. Think of me as your guide / self-appointed spokes avatar, here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground, fair trade, French press morning coffee through a curly straw. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. It's about getting out there, trying new things, making your mark, making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. And you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place with these cutie patooties. In Horizon, the world is your lobster. Isn't it oyster? That too. So come, join us. A never-ending, ever-changing world beyond your world is waiting! Woo! Debbie gets it! Wow. Obviamente dá um pouquinho de medo, né, quando você vê as pessoas dentro desse mundo e a pessoa física do lado sendo totalmente ignorada, né, mas, por outro lado, realmente, quem está sozinho pode ser uma coisa muito bacana, né, então, nesse mundo onde a gente está trazendo mais virtual e infelizmente, essa questão física acaba sendo uma coisa que está sendo mais problemática hoje em dia, isso acaba sendo evoluindo mais rápido, mais uma vez naquilo que eu falei. Já era uma coisa que estava em processo, né? Isso aqui eles não fizeram da noite para o dia, já era um processo que eles estavam vendo, só que eles só avançaram, aceleraram, as mudanças vão ser mais aceleradas cada vez mais, né? Então, isso aqui já está em beta teste, tá? Então já tem pessoas utilizando esse produto do Facebook, então já é praticamente quase uma realidade para a gente também começar a pensar em como as nossas marcas vão se comportar dentro desses universos, tá? Uma outra coisa também que vem crescendo bastante, na pandemia também cresceu bastante, é a questão de voz, né? Assistentes por voz. Então, como que é a voz da sua marca nesse novo universo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para isso, eu trouxe uma palestra da Nitya Tadani, que ela é CEO na Rain, que a Rain ela é especializada em consultoria para esse tipo de inteligência artificial em voz, né? E o que ela fala é que falar é uma coisa natural, então isso é uma mídia, né? E a gente vai ver como isso acaba sendo tão natural que dispensa interface. Qualquer pessoa consegue interagir com voz. Então, é um novo passo aí para a parte de interação do consumidor, e às vezes a gente fica falando de outros públicos, público mais velho e tal. A voz é uma coisa que não tem idade, né? Então, todo mundo consegue interagir, então a gente acaba também aumentando as nossas possibilidades com a chegada de voz. E a gente vai ver também como isso aumentou, o uso disso aumentou durante a pandemia, principalmente nos Estados Unidos. Aqui ainda não é uma grande realidade, mas como eu falei que as mudanças estão acontecendo muito mais rápido, a gente tem que ficar atento, porque antes a gente olhava, não, daqui uns 2 anos. Não, agora pode ser que já comece amanhã a crescer mais isso, tá? Então, para mostrar essa naturalidade, passa aí, Rô. Eu trouxe um focus group aqui em casa. Essa é a minha filha, a Kika, e ela interagindo com a Siri. Gente, eu fiz aqui esse vídeo, mas todo dia ela pega a Siri e começa a conversar com ela,
assim, como se fosse a melhor amiga dela, tá? É incrível, de verdade. Mostra um comportamento que a gente nem tá, parece até meio maluco pra gente. Mas ela conversa com a Siri, aqui, ela pedindo pra Siri contar uma piada. Toca aí, Ron. Oi, Siri, me conta uma piada. Dois amigos estão conversando. Eu posso quebrar uma tábua com apenas um golpe? Ah, você é karateca? Não, carpinteiro. Aí ela não entende a piada, pede para contar outra. É incrível. Mas você vê como assim, ela não precisaria nem ter ideia de. Não tem interface praticamente, né? Ainda tem que apertar um botão aqui nesse caso, né? Mas quando é ativado por voz, né? Uma Alexa, que você fala Alexa, então assim, o filho de um amigo meu fica pedindo para a Alexa soltar pum, né? Porque ela faz esse barulho. Você fala Alexa, solta pum, ela faz um barulho de pum. Então, assim, é impressionante as possibilidades que a gente tem quando a gente vai para esse mundo da voz, tá? E esse conceito de uma interface praticamente invisível se chama Ambient Computing, tá? É como aquela música ambiente quando você está no restaurante, que é aquela coisa que você nem percebe, mas ela preenche o espaço, né? Ela tem aquele seu papel. Aqui também a voz, ela trabalha com esse conceito de Ambient Computing, ou seja, quanto mais invisível, melhor. Então isso acaba sendo uma coisa que vai permear a nossa vida, né? De uma maneira que a gente não vai nem perceber, e quando a gente perceber, isso já vai ser totalmente natural para todo mundo, tá? Então é aquela coisa que você fala e você acontece. Então imagina, por exemplo, como um exemplo, você está no seu carro, você fala, né, com o carro e pede por um café, e aí você chega no Starbucks e já está pronto o seu café, né? Já vão falar lá o seu nome, né? Que você provavelmente mentiu, falou um nome diferente só para sacanear. Mas pô, que legal, que bacana, como você consegue também agilizar a sua vida de uma maneira muito prática, tá? E aí, a gente entra na questão de como as marcas se relacionam com isso, como as marcas vão mostrar a sua persona dentro disso, porque mais do que inteligência artificial aqui, a gente também tem um lado de inteligência emocional, como que a gente também traz a marca para se relacionar de uma maneira muito mais pessoal com o consumidor. Então é muito legal a gente também já começar a pensar nisso, como as nossas marcas, qual que é a voz delas, a gente já pensa isso para social, mas dentro desse ambiente de voz, ela é uma mulher de que idade, como que essa voz vai se relacionar com os consumidores. E até, indo além um pouco, aqui, a gente vê aqui uma frase do Scott Galloway, que é aquela que eu falei para vocês antes, que eu achei que eu falei ontem, mas acho que eu não falei, talvez é hoje. Que, enquanto outras crises, elas remoldaram o futuro, né? A gente vê, por exemplo, não só crises, como, enfim, a Primeira Guerra veio a Revolução Industrial, a gente vê como mudou realmente o futuro, essa aqui está fazendo as coisas acontecerem mais rapidamente, né? Então, dentro disso, o que a gente vê? Aqui um exemplo da Erika, do Bank of America, que a gente já vê aqui, né? O Bradesco tem a sua assistente virtual e tudo mais, tem mais de 10 milhões de usuários, com mais de 100 milhões de pedidos, mas o que eles estão fazendo, que é o next step, que eu acho, né, da voz? A partir de toda essa informação que eles estão coletando, eles estão apostando num futuro diferente. Além de ela ser uma assistente, por que não ser uma consultora financeira? Então, olha que legal, como que a sua marca pode agregar serviço nisso? Então, a gente começa a trazer inteligência artificial com inteligência emocional, e a gente consegue entregar um serviço para as pessoas, né? Então, aqui, ela tem acesso a onde a pessoa vai, onde a pessoa não vai, o que ela comprou, o que ela não comprou, quais são os investimentos que ela faz, se ela é mais moderada, conservadora ou agressiva, enfim, tem várias coisas, e até juntando a isso uma coisa emocional, né, porque cada vez mais a gente consegue sentir batimento cardíaco, a gente consegue, através da câmera, ver também as emoções das pessoas, e aí ela consegue também ver o mood da pessoa e trazer aí uma consultoria financeira hiper personalizada. Tanto que aqui o Tom Taylor, né, da Amazon, né, ele cuida da Alexa, ele fala justamente que
as pessoas estão usando cada vez mais, né, e como eu falei, aumentando o uso da Alexa durante esse período, para passar esse momento e para a Alexa ajudá-las. Como? Lembrando para dar uma volta em casa. Então, sua marca pode ser um serviço de ajudar na saúde, ajudar a cozinhar, ajudar várias coisas que a gente vê que estão surgindo durante esse período de pandemia. Os pais e filhos em casa também, a Alexa acaba sendo muito utilizada para educação, como aprender violão, ou até mesmo na escola. Eles ouvem música, praticam yoga, meditação, outras formas de cuidado com a saúde, né? E até perguntam o que é Covid e perguntam se devem ir no médico. Olha que louco, né? Até o Dr. Google num novo patamar, né? É um diálogo super natural e, mais uma vez, a gente vê aqui como a tecnologia tem que ser deixada de lado, ela não é um obstáculo. E uma coisa que eu achei fantástica que ele fala é que eles tiveram, durante esse período, milhões de pessoas manifestando seu amor pelo device, né, falando I love you para Alexa, né, isso numa pesquisa. Então, realmente, muito bacana aí esse tipo de manifestação para você ver como que é humano, né. Eu realmente, a gente vê aquele filme Her, né, não sei quem viu, mas que o cara se apaixona pela assistente virtual, não estamos muito longe disso, não. E aí a gente vê a questão da inteligência artificial servindo cada vez mais para a nossa sociedade e crescendo o uso dela. Aqui foi uma palestra da Baidu falando sobre como que eles estão utilizando a inteligência artificial e ela mostrou até um gráfico de como a inteligência artificial do Baidu está sendo muito mais requisitada durante esse período, e aqui alguns meios de como ela está ajudando durante o período do Covid, que mostram para a gente algumas coisas até para abrir nossa cabeça de usos que podem ser feitos, né? Então aqui a gente vê um carro autônomo aí para desinfetar, né, as ruas, a gente vê aí o reconhecimento de voz para cuidados médicos, a gente vê aí um robô de Q&A para epidemia, para identificar se você tá ou não tá, né? Ele vai perguntando os seus sintomas, enfim, vários usos muito importantes da inteligência artificial, que às vezes a gente nem percebe como a inteligência artificial já está nas nossas vidas, né? Então, você vê o próprio Face App lá, que todo mundo estava usando, deixando mais velho, aquilo é totalmente inteligência artificial, né? Ele reconhece a sua imagem e a partir de lá ele traz de um banco, né, toda uma parte de experiências e junta e faz você ficar mais velho, mais novo, mais bonito, enfim, é a mesma inteligência artificial que o Facebook usa para falar, marque essa pessoa nessa foto e coloca já o nome da pessoa, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela está aí ao nosso uso, e quando a gente fala até do uso de analytics, a inteligência artificial também está aí, né? Quando a gente vai avaliar sentimento, a gente pode usar a inteligência artificial, avaliar a saúde da marca, a gente pode usar a inteligência artificial. Então, ela está muito mais nas nossas vidas do que a gente imagina. E aqui um uso muito bacana e amedrontador, na verdade, lá na China, que eles fizeram com o Baidu, que é essa câmera que eles veem as pessoas, eles reconhecem os rostos das pessoas e através de um banco eles conseguem já identificar essas pessoas, pelo que visto lá todas as pessoas já são identificadas no banco lá da China e através desse heatmap eles veem se a pessoa está com febre ou não e já manda para elas no celular uma notificação de que tem que ir para o hospital, essa pessoa já vai ser monitorada, tá? É um Big Brother já acontecendo aí no mundo real, tá? Dá um pouco de medo, mas mostra aí o poder e aquilo que eu falei, como cada vez mais a gente vai também trazer as emoções dos consumidores para as nossas análises, né? E não só emoções que são manifestadas através de comentários e palavras que muitas vezes podem não refletir a real emoção das pessoas, né? Mas emoções que as pessoas às vezes têm inconscientemente, né? Por exemplo, a Nath, lá que eu falei para vocês da Rand, ela fala que muitas vezes eles fizeram uma pesquisa num hotel e as pessoas iam até a recepção pedir toalha. E por mais que parecia que estava tudo bem, a voz dela mostrava que elas estavam incomodadas, porque elas não queriam ir lá pedir toalha. Então aquilo já era uma coisa que elas não gostavam.
por mais que às vezes é uma coisa que você não vai identificar numa pesquisa, porque, não, todo mundo entregou a toalha, tudo bem, mas aquilo ali para ela não foi legal. E através, por exemplo, de medir o tom da voz, você consegue pegar essa emoção da pessoa, né? Ou um olhar, a gente sabe, a pessoa está olhando para um lado, para o outro, a gente consegue também ter esse tipo de análise para ter esse lado de emoção e ter uma parte de analytics cada vez mais minuciosa no nosso trabalho, tá? Que, por favor, não vai substituir a criatividade, pelo contrário, ela tem que só ajudar, porque a questão criativa, humana, sempre vai acontecer, eu tenho certeza disso. E outra coisa que a inteligência artificial está fazendo, eu até fiz essa brincadeira aí de não é love is in the air, é AI is in the air, é trazendo novas possibilidades também de usos, como eu falei. Aqui um exemplo, que eu peguei um modelo para fazer esse exemplo para vocês. Pode passar aí, Rô. Então, um modelo bem conhecido para mostrar para vocês o poder da inteligência artificial, reconhecimento de imagem e o nível que a gente já está, né? Aqui é uma coisa que até pode ser usada para o mal, para um deepfake, mas mostra também como a gente consegue reconhecer, né? Se a máquina reconhece esses rostos, para colocar o meu rosto nessas cenas, né? E parecer uma coisa real, imagina o que a gente não pode ter também de informação das pessoas, de sentimentos, como eu estou falando, para a gente poder trabalhar, tá? E aqui também mostra o que a gente pode fazer usando os novos aplicativos para criar. Então, também vai para aquela parte de processos que eu falei anteriormente. Tá? Eu vou mostrar para vocês um case de inteligência artificial que é muito bacana, que mostra também um pouquinho de como que a inteligência artificial precisa de um direcionamento, precisa de uma cabeça, precisa de um ser humano junto para direcioná-la, tá? Senão ela pode ir para lados totalmente opostos. É um case que fizeram quase um experimento, né, para a gente ver aí como que a inteligência artificial tem que ser moldada para trazer coisas bacanas para a gente, tá? E parece que eu tenho um fã anônimo já, depois eu disponibilizo meus memes, tá? Estou disponível aí para contratações para campanhas também, pode me chamar, tá? Uma coisa que é muito bacana aqui é esse novo passo, né, que a voz pode ajudar a trazer informação de o que eu falei aqui de inteligência emocional, né? Então, você juntando aí, resumindo, né, tudo que a gente falou, você juntando a inteligência artificial com essa inteligência emocional, você consegue ter um analytics
muito mais rico, insights muito ricos para você entender melhor o consumidor e saber falar com ele no momento certo, na hora certa, do jeito certo, né? Então, acho que isso é uma coisa muito bacana, um avanço que a gente está vendo, que parecia distante, né? Mas que a gente vê se aproximando cada vez mais, e a gente está vivendo um momento onde isso é real, né? As mudanças estão acontecendo tão rapidamente que a gente tem que se preparar e começar a pensar um pouquinho mais rápido e mais à frente, né? E inovando, como a gente viu também na palestra de ontem. E agora, eu queria... A gente tem 5 minutinhos, eu vou trazer algumas provocações que ficam para vocês depois, para fechar aqui o meu ciclo. Amanhã a gente vai ter a Jenna que vai falar, mas o meu ciclo de talks aqui, eu queria deixar algumas provocações que depois a gente vai dividir essas apresentações e vocês podem fazer esses exercícios, não precisamos fazer isso agora, tá? Mas vamos lá, a primeira delas é a seguinte... eu chamei de eles reagem, você reage, né? Então, assim, com todas essas mudanças no mundo que estão acontecendo, os consumidores mudaram, a gente viu isso através das nossas talks de ontem e de hoje, e uma coisa que eu acho que pode ser um exercício muito bacana para todo mundo aqui, é escrever 10 a 20 mudanças que você identifica de como o seu consumidor está pensando, sentindo, ou coisas que ele está sentindo falta, tá? Então, assim, faz esse exercício, não precisa ser uma coisa baseada em pesquisa, em coisas reais, mas o que você entende que mudou, tá? Eu acho que isso pode ser muito bacana para você refletir, e aí você pensar no que você pode fazer para atuar em pelo menos uma dessas mudanças que você identificou, tá? Eu acho que isso é essencial para a gente trabalhar aí as nossas marcas e as nossas estratégias. A outra provocação é que agora realmente, a gente fala, não fica vendo a grama do vizinho, agora é hora de ver a grama do vizinho, sim. Então, veja como as outras empresas, é hora de trocar informação, tá? A gente até lançou o nosso manual do nosso novo modelo remoto para trocar informação com o mercado, com outras empresas. É hora de trocar informações para enfrentar esse desafio. Outras empresas estão enfrentando os mesmos desafios, então, por que não olhar também para o lado e ver? Se você é uma grande marca, você pode aprender como startups e empresas pequenas estão pivotando de um jeito rápido para você tentar trazer isso para a sua empresa, esses aprendizados, né? Se você é uma marca menor, você pode estudar como essas empresas grandes estão escalando, testando e até implementando novas iniciativas, como a gente viu aí ao longo da nossa apresentação, tá? Então, isso também é um exercício bem importante. Outra coisa que eu acho bem legal é dar uma visitadinha lá no sótão, nas coisas empoeiradas que a gente tem. Sabe aquela ideia de inovação que a gente teve, achou demais, mas falou, putz, agora não é hora, deixa para depois, ou foi rejeitada? Talvez agora, com esse novo olhar, com esse óculos do Covid, com esse novo momento, ela sim pode ser reexaminada e pode ser interessante. A gente vê aí uma mudança de perspectiva. Coisas que antes a gente julgava como não muito realistas, como o próprio home office, né, que eu falei antes, a gente vê empresas muito conservadoras utilizando o home office, né? Então, por que não a gente revisitar algumas verdades que a gente tinha antes que agora mudaram, né? Então, acho que é muito bacana também fazer esse exercício, pode ser bem rico. E, por último, mas não menos importante, agora, gente, é hora de apertar o reset. É hora de a gente aproveitar esse momento para parar e pensar o que a sua marca sempre quis ser. Eu acho que é um momento onde a gente pode se reinventar como marca, a gente pode entender, né, nesse futuro como que a gente quer se posicionar, ser lembrado, como que a gente quer daqui para frente atuar, né? Então, acho que é muito bom a gente parar mesmo, estudar o que está acontecendo e pensar na nossa marca e principalmente pensar no... Vai, Martin, não perde meu time. What's next? Né? O que vem pela frente, tá, gente? E com isso eu acabo aqui. Se vocês tiverem perguntas, por favor, eu agradeço por esses 2 dias aí. Eu sei que foi bastante conteúdo, mas a gente tentou fazer um resumo bacana aí dos 2 festivais. Amanhã, lembrando para todo mundo que a gente tem a Jenna Young, que ela é ganhadora de Cannes, foi jurada de Cannes, e vai trazer um olhar bem bacana sobre brand activism. Então não percam, amanhã no mesmo horário, e, o link todo mundo já tem nos invites,
tá? Então, vai ser em inglês amanhã, tá? Ela vai fazer em inglês, mas vocês podem fazer perguntas em português que a gente, qualquer coisa, traduz, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma... Não, só teve realmente a minha... Não, tem pergunta? Pedidos de meme, né? Não, tem pergunta. Aqui o Lopes fala, interessante a ação sem a marca tão evidente. Na verdade, acredito que funciona até melhor, opinião pessoal. Mas como aplicar isso no dia a dia quando as plataformas pedem para a sua marca aparecer logo de cara? Ou quando o próprio cliente é mais fechado? É uma boa pergunta. A gente vê o Facebook sempre falando para a marca aparecer bem no começo. Eu acho que a gente tem que entender o momento da marca, na minha opinião, tá? Então, assim, obviamente tem marcas que ainda não têm um awareness muito conhecido e a gente entende que às vezes é mais complicado para esse tipo de marca fazer uma coisa onde ela não vai aparecer, né? Ter esse tipo de risco. Ou a empresa também tem um perfil um pouco mais conservador e isso acaba sendo também arriscado. Então, na verdade, é um processo, né? Então, eu acho que é entender o momento da marca, só que ter esse pensamento e aos poucos ir tentando trabalhar, pelo menos, se a marca for aparecer no começo, que apareça de uma maneira mais natural, né? Eu acho que esse pensamento pode ser trabalhado de várias maneiras, tá? E também entender o formato da plataforma. O Facebook, realmente, ele não é uma plataforma muito que recebe muito bem o storytelling, como a gente está falando, tá? Então, a gente vê conteúdos muito extensos no Facebook e não performam tão bem. Então, o Facebook, ele pode estar dentro da sua estratégia como com outro objetivo, com objetivo talvez mais de engajamento, onde a gente traz mais conteúdos curtos, desdobramentos pode ser memes, né, o meu meme ali, pode ser desdobramentos de partes curtas que vão levar para você, como um teaser, levando você para o conteúdo principal. E aí você coloca no YouTube, por exemplo, onde no YouTube a gente já tem essa possibilidade de ter menos participação da marca, ou pelo menos a marca mais para o final, porque quando você compra o formato lá de mídia, você está comprando 30 segundos, né? Quando você está falando mais do que aquele que dá um pula, né? Você só paga a partir dos 30 segundos. Então, se sua marca entrar até os 30 segundos, está tudo ok. Então, você não precisa ter a marca logo no começo, tá? Então, são maneiras, eu acho que você tem que... Acho que nada é uma verdade única, né? Acho que você tem que entender a plataforma, entender a marca, entender o momento dela. Martin, você quer colocar alguma coisa? Não, amanhã às 9 estamos aí de novo. Não, mas tem mais alguma pergunta? Não, acho que não. Pelo que eu tô vendo aqui, não. Não, tá aqui, ó. Eu acreditava que grande parte do sucesso do TikTok vem do seu algoritmo, que favorece o conteúdo e não o produtor de conteúdo. Você acha que faz sentido? Se sim, você acha que pode mudar e se tornar mais padrão? Sim, como eu falei, eu acho que faz total sentido. O sucesso dele vem disso. Você vê novos talentos surgindo, né? 15 segundos de fama de várias pessoas, justamente por causa do algoritmo que não é como o do Facebook e Instagram ainda, né? Pode ser que mude? Pode ser que mude, né? Uma vez que entre mídia, pode ser que eles mudem por uma questão comercial. Eu espero que não, porque eu acho que foi muito bacana, tá? E por último, aqui sobre o TikTok, eu sinto que parte do sucesso é a naturalidade com que os produtores criam, assim como a qualidade caseira. Isso faz com que os seguidores se identifiquem. Como convencer uma marca ou campanha a se encaixar nesse campo não comercial, de forma que continue certa naturalidade, trazendo identificação do consumidor? Cara, a gente está vendo uma abertura muito grande dos clientes para isso, então acho que justamente até todo esse talk, tudo isso, é para trazer cases que mostram como isso está dando certo, como o próprio consumidor está aberto para esse tipo de coisa e está se engajando com esse tipo de coisa, tá? Já era uma coisa que a gente vinha vendo, a gente já vinha sentindo essa questão da necessidade da realidade, de trazer tanto um olhar diverso, um olhar mais aberto e também a realidade do consumidor para as nossas produções. E agora a gente vê essa questão homemade, até por uma questão de necessidade, né, que empurrou a gente para fazer esse tipo de coisa, também sendo mais aceito, tá? Então, eu acredito que isso foi uma das... Obviamente, a pandemia tem os seus lados ruins, mas foi uma das coisas muito boas que trouxe aí para as nossas produções essa abertura de cabeça para novos formatos e enfim, novos jeitos de fazer mais autênticos.
Pintou Mate. mais uma aqui agora. Mais uma? Estão perguntando, enfim, os estudos, a gente falou bastante aqui dos benefícios, né, da inteligência artificial, mas aí também fizeram uma pergunta aqui sobre os riscos, né, se existem estudos falando dos riscos da inteligência artificial. Cara, existem estudos, tá? Eu não estou com eles aqui, mas você tem o Henry Jenkins, que é um grande... Ele liderou o MIT Lab por muito tempo, e até aquilo que eu falei lá do fandom, tem um livro do Henry Jenkins fantástico, procurem, se chama Henry Jenkins, e se eu não me engano é Fandom alguma coisa o livro, mas ele tem um estudo sobre isso, e o próprio Steve Wozniak, se você procurar sobre trabalhos dele, fala muito sobre essa questão, e ele tem um grupo, tá? E assim, a gente está falando do Steve Wozniak, que foi o fundador da Apple, junto com o Steve Jobs, e até, vamos dizer assim, o real fundador, né? O cara que realmente botou a mão na massa. E é um grande gênio, e ele e mais outros grandes cabeças aí do mundo da tecnologia colocam aí altos riscos em relação à inteligência artificial. Pode parecer um pouco teoria da conspiração, pode parecer um pouco exagerado, mas é legal a gente entender essa questão da inteligência artificial. Um dos riscos que existe, na minha opinião, maiores, é a questão da invasão de privacidade, né? Porque a inteligência artificial, como a gente viu lá no caso da China, onde a gente tem todos os dados dos cidadãos, né? Uhum. Cidadãos, associados a um monitoramento deles. Então, assim, isso acaba virando um risco muito grande de invasão de privacidade, que aí entra numa outra questão de o momento que a gente está vivendo, a abertura que se deu para poder conter o Covid e o quanto que isso depois vai voltar para trás ou não, né? Ou o quanto que isso foi um passo bem perigoso para governos terem acesso a informações que não deveriam ter. Então, assim, sim, existe esse cuidado. Eu não sei se foi nesse sentido que você quis dizer ou se foi para a marca. A marca tem que ter cuidado também, porque existe também uma cobrança de transparência. Então, LGPD e todas essas novas regras estão sendo criadas e as marcas têm que segui-las e tomar muito cuidado com isso e mostrar essa transparência de como que elas usam os dados das pessoas para que elas sejam vistas também de uma maneira boa, né, positiva, né, e não de uma maneira negativa, como a gente vê aí o caso do Facebook, que está sendo, né, a gente vê aí marcas aí bloqueando o Facebook por motivos, enfim, não só disso, né, tem um motivo também de ter manifestações que não são bacanas lá dentro, mas também esse lado do uso da informação de um jeito que não é muito claro. Tá? Então, o TikTok também passa por isso, né, por uma questão que o Trump está quase proibindo ele nos Estados Unidos, por causa da informação para a China. Então, as marcas precisam ter muita clareza e transparência de como elas usam os dados. Tem mais uma pergunta ali que chegou sobre a cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento. Ah, aqui. Lá no início você falou sobre usar mais o recurso mentalidade digital, de deixar as ideias se provarem, né? Mas será que não estamos caminhando para um cenário de mais cautela por conta da cultura do cancelamento e o risco de uma repercussão, por exemplo? Sim, existe isso. Eu acho que, como eu falei, eu acho que não é que a gente tem que colocar as coisas sem passar por um crivo estratégico, tá? Eu acredito que tem aí, como eu falei, o Gary Vee é bem polêmico. Tá? Eu acho que assim, tem um meio termo. A gente tem que ter um crivo estratégico, até para ver se aquilo lá tem a ver com a marca, tem a ver com a mensagem, com o objetivo de negócio. Né? Mas é que muitas vezes a gente chega num nível de decisão que acaba sendo mais até um pouco pessoal. Né? E, assim, é natural, mas como são pessoas lá decidindo, por que não a gente, depois de passar por esse crivo mais estratégico, a gente não jogar para as pessoas decidirem junto com a gente, tá? Então, obviamente, existe essa cobrança maior, mas se a gente estiver sendo transparente, se a gente estiver sendo, em tudo que a gente estiver testando, seguindo uma essência e um propósito da marca, como a gente falou ontem, e também a gente ter clareza se a gente tem, não tem telhado de vidro em relação àquilo que a gente está falando,
Aí, dentro desse universo, por que não testar as ideias criativas? E aí eu estou falando mais sobre, isso é criativo ou não é criativo? Será que as pessoas vão gostar ou não vão gostar? É mais nesse teor que eu acredito que a gente possa ter esse tipo de testes, tá? A gente vem fazendo isso cada vez mais, de fazer testes A, B, C, D, né? Então, acho que isso é um procedimento que a Netflix já fazia lá atrás e a gente pode usar e abusar muito mais disso. Martin, você tem algum ponto sobre isso? Mel? Não, então, acho que você cobriu bem. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Estamos chegando aqui nos momentos finais da nossa live de hoje. Fica só o pedido do meme aí, Vitão. Acabaram as perguntas, já respondemos todas, só o meme. Tá bom, a gente vai compartilhar essa apresentação. Por favor, Martin, tira aquele slide para não entrar pelas redes aí, mas a gente vai compartilhar essa apresentação com todos. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo, foi muito bacana. Sei que as agendas estão muito corridas nesse período, mas é muito legal a gente parar um pouquinho também para conversar, para trazer novidades e para trocar ideia, tá? Mais uma vez lembrando, não percam amanhã, 9 horas, a gente tem aí mais um papo super bacana até 10h30, tá bom, gente? Obrigado, valeu, bom dia para todo mundo. Valeu, até amanhã. Tchau.